quinta-feira, Homem de Negócios. O tema que nós iremos abordar será liderança. Liderança. Antes de liderar pessoas, você precisa liderar a si mesmo, certo? E o texto base que eu quero trazer para você está lá em Lucas 16:10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Tá, Lucas, o que isso tem a ver com liderança? Calma, pequeno gafanhoto, que eu vou te trazer muita clareza. Fechou? A frase-chave para o nosso tema é: o homem que não governa a si mesmo dificilmente sustentará governo sobre aquilo que Deus coloca em suas mãos. Uau! Eu vou repetir. O homem que não governa a si mesmo dificilmente sustentará governo sobre aquilo que Deus colocar em suas mãos. Então, estou só levantando a poeira aqui e para a gente começar, eu quero trazer o seguinte: a liderança, meus irmãos, a liderança, ela não começa no cargo. Ah, e um detalhe muito importante aqui para quem é novo. Para que a gente tenha aqui um encontro bem dinâmico e para que eu sinta também de vocês que vocês estão conectados comigo, sentiu assim, ó, ouviu aquela coisa que deu tipo aquele putz, aquele tipo vixe, né? Cara, reage, manda no chat, se sentiu que, pô, escutou uma frase ali que foi impactante, já repete ela ali no chat, porque daí os irmãos ali a gente vai tendo essa interação que é bem importante, fechou? Então, a liderança, meus irmãos, ela não começa no cargo, tá? Mas antes da gente falar aqui sobre empresa, sobre equipe, sobre negócios, resultado, a gente precisa entender um ponto muito importante, uma verdade muito importante, que é o quê? A liderança, ela não começa quando alguém recebe um cargo. Luciano, hoje você assume o cargo aqui de liderança da empresa XPTO. Isso quer dizer que o Luciano, de fato, assumiu uma liderança? Não, não. Por quê? Porque a liderança ela não começa quando alguém recebe um cargo. Ela começa, de fato, quando um homem decide assumir o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. Aí sim você começa a exercer a liderança. Por quê? Por que isso, Lucas? Porque tem homens, meus irmãos, que eles querem liderar a empresa, eles querem liderar uma equipe, eles querem liderar um time, mas eles não conseguem liderar a própria agenda. Eles querem liderar pessoas, mas eles são dominados pelas próprias emoções. Então, para hoje, a pergunta que eu quero trazer para vocês é: não é quantas pessoas você está liderando hoje. A pergunta é: quem está liderando você? É a sua ansiedade? É o seu medo? É a sua necessidade de aprovação? Ou quem sabe seja a sua pressão financeira? Porque todo homem ele é liderado por alguma coisa antes de liderar alguém. Calma que eu tô só aquecendo os motores, tá? Eu tô só aquecendo o motor, eu tô em 1000 giros ainda, nem subi o giro ainda. Então, eu quero trazer uma pergunta muito confrontante aqui. Muito confrontante, mas eu vejo que ela vai ser tipo assim, ó. Sabe quando a água tá suja, aí pinga assim um clarificante e clarifica tudo. É o seguinte: se as pessoas que eu lidero hoje repetissem o meu nível de disciplina, de clareza, honra e responsabilidade, o ambiente, ele melhoraria ou pioraria? É uma autoanálise muito profunda, certo?
Porque o líder, ele não forma outros líderes pelo que ele fala. A liderança, ela vem pelo exemplo, meus irmãos. A liderança, ela é formada pelo que o líder carrega. Então, isso significa o seguinte, que um homem confuso, um líder confuso, cara, nem combina, né? Eu falei agora essa palavra, mas nem combina. Um líder confuso. Como é que o cara vai ser líder e vai estar confuso? Nem combina isso. Um homem, então, vou tirar o líder e vou botar um. Um homem confuso, ele gera confusão. Um homem ansioso, ele espalha ainda mais ansiedade. Um homem que ele é desorganizado, o que ele causa? Agora, homem positivo. Pedro, ele gera confiança. Estão comigo? Estão comigo? Então, meus irmãos, a primeira chave que eu quero trazer para vocês, né, no encontro de hoje é o seguinte: a liderança, ela começa no governo interno, tá? A liderança, ela começa no governo interno, e eu bato muito nessa tecla, porque quando a gente de fato descobre a nossa identidade, que está lá em Gênesis 1:26, que é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que ele governe sobre todas as coisas. Todas as coisas, muita gente associa ao que é externo, né? Dominar sobre as águas, dominar sobre os animais, etc. Mas como é que tu quer governar sobre todas as coisas se tu não governa aqui, se tu não tem governo interno? Muitos aqui já entenderam esse recado. Por quê? Já participaram do Império da Honra Masculina. Aí você, de fato, entende que com que isso eu tô falando. Mas, para quem é novo aqui ou nunca ouviu falar disso, cara, aqui tá a chave para tu começar o teu governo. Começar, de fato, a tua liderança. Governar no interno. Então, o que é governar no interno? Cara, é governar teus pensamentos. É governar as tuas palavras. Governar os teus impulsos. Governar a tua agenda, que envolve os teus horários, os teus compromissos, as tuas prioridades. Mas, principalmente também, governar as suas decisões e desejos. O maior campo de liderança de um homem, meus irmãos, não é a empresa. Não é uma empresa. É o próprio interior. É o próprio interior. Eu acho que eu tô fazendo tempo de mesa sozinho aqui, velho. Não é possível. Não é possível. Eu tô sozinho aqui, velho. Eita, carabachore, carabachore. Tivemos aí uma reação, glória a Deus. Eu não tô sozinho aqui, então. Top demais. Top demais. Não está sozinho. Bora. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Vamos lá. Para que um homem, líder de verdade, ele tenha um CNPJ, equipe, faturamento, influência, ele não é incoerente ele ser governado por insegurança, pelo medo, pelas emoções, é incoerente. É incoerente. E aqui existe uma verdade muito forte, que é o quê? A autoridade pública de um homem, ela não pode ser maior do que a estrutura interna que ele carrega. Por isso que a gente sempre fala que por trás de um grande CNPJ existe um CPF ainda maior, e não o contrário. E não o contrário. Por trás de um grande CNPJ existe um CPF ainda maior. E aí, qual é o texto base que eu utilizei com vocês, que eu falei lá na frente, lá atrás com vocês? Lucas 16:10. E aí eu quero trazer a segunda chave aqui. Por quê? Porque o Pai, Deus,
o Criador, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente, ele testa o homem, ele testa a liderança do homem no pequeno. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus observa como o homem lida com o pequeno antes de confiar o grande. Mas o que isso significa na prática? Significa que o pequeno, o pouco, em outras palavras, meu irmão, é exatamente o que você tem hoje. Não refere-se à quantidade de fato, mas é o que você tem hoje. O carro que você tem hoje, a casa que você tem hoje, as suas finanças, a sua família. O que você tem hoje, você está conseguindo liderar com excelência o que você tem hoje? Você está conseguindo ser fiel no pouco que você tem hoje? O problema aqui, meu irmão, não é querer crescer. O problema aqui, o desafio, é você querer crescer sem ser tratado. Porque o pouco, ele revela o homem. O pouco, ele revela o caráter. Ele revela a constância. Vamos lá. Até onde eu sei, isso só acontece nos Estados Unidos, tá? Mas eu já ouvi muitas histórias, tipo assim, ó. Quando eu tiver o iPhone 16 Pro Max de 1 TB, motherfucker, lá, top das galáxias, eu vou começar a gravar conteúdo. Não vai. Quando eu tiver o tênis Olímpicos Corre 4, não sei o que, Super Comfort, eu vou começar a fazer exercício e cuidar da minha saúde. Não vai. Não vai. Quando eu estiver com 1 milhão na conta líquido, é aí que eu vou conseguir ser feliz e ficar calmo e tranquilo. Não vai. Não vai. O pouco, meu irmão, ele só revela se o homem serve ou se ele quer aparecer. Deus, ele não vai entregar mais para alimentar a tua vaidade. Não vai. Não vai. Ele vai entregar mais para quem aprendeu a carregar o quê? Responsabilidade. Deus, ele vai entregar mais para quem aprendeu a carregar a responsabilidade. Ponto. Qual é o pequeno compromisso que tu tem desprezado? Mas que pode estar revelando algo gigante sobre a tua liderança. Pode ser um horário que você tá agendado e você chega atrasado. Pode ser um pequeno pedido da tua esposa. Pode ser um pequeno combinado com os teus filhos. Pode ser tirar pelo menos 10 minutinhos do teu dia para conversar com aquele que te criou, que te deu a vida. Pode ser o mínimo de organização e gestão financeira da tua parte. O que é? Qual é o pequeno compromisso que você tem desprezado? Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes o grande destravar da tua vida não é uma nova estratégia, não é uma nova ideia, não é um novo negócio, mas sim voltar a ser fiel naquilo que você sabe que precisa fazer. Uau! Jesus amado. Pelo menos um pegou. Agora tocou na ferida. Glória a Deus. Se tu pode falar aí, abre a tua boca e fala assim, ó, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É isso, meus irmãos. É isso.
Para a gente já indo para o final, meus irmãos, quero largar aqui para vocês uma terceira chave. Liderança não é controle. Liderança é serviço com direção. Muitos homens confundem liderança com controle. Eles acham que liderar é mandar mais, é falar mais alto, é exigir mais, é impor medo, é ser obcecado a qualquer custo. Mas a verdadeira liderança que é nos ensinado a partir da verdade, do manual de instrução nas qual foi nos deixado aqui para viver essa vida, ela não nasce no ego, ela nasce no servir. Essa é a verdadeira liderança. O nosso irmão mais velho, JC, Jesus Christ, foi o maior líder da história. Mas ele também foi aquele que lavou os pés dos discípulos. E isso quebra a lógica carnal do homem terreno. Isso quebra totalmente a lógica. Como assim o maior líder da história é o mesmo cara que lavou os pés dos discípulos? Pois é. Pois é. No reino é tudo ao contrário. É tudo o inverso. Maior é o que serve. No reino, meu irmão, autoridade não é licença para domínio, para dominância. No reino, é responsabilidade para servir, proteger e conduzir. Um líder de verdade, ele não usa a pessoa para crescer. Ele cresce para servir melhor as pessoas. Cara, se tu entender isso, meu irmão, se tu entender isso que eu tô te falando, a tua vida não vai ser mais a mesma, o teu negócio não vai ser mais o mesmo. Eu vou até repetir isso aqui porque foi violenta demais. Um verdadeiro líder, ele não usa pessoas para crescer. Ele cresce para servir melhor as pessoas. E aí, quando tu muda essa chave, o teu cliente já não é mais um faturamento. A tua equipe não é mais uma ferramenta. A empresa, ela não é mais uma máquina de dinheiro. Porque absolutamente tudo que Deus coloca na mão de um homem também carrega uma responsabilidade espiritual. Tudo. 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 E a forma como você lidera essa responsabilidade revela o Deus que você representa. Estão comigo? Estão comigo? Quarta chave. Toda liderança cria uma cultura. Na casa, no trabalho, na empresa, no ministério, nos negócios. Tudo. Toda liderança cria uma cultura. Exemplo. Se a liderança é agressiva, a cultura gera medo. Se a liderança ela é instável, a cultura gera o quê? Insegurança. Agora, se a liderança ela é clara, a cultura é de direção, de segurança. Se a liderança é de honra, a cultura é de respeito. E o líder ele pode até não perceber, mas o ambiente ele começa a repetir exatamente tudo aquilo que ele tolera. Por isso que a gente fala, aquilo que tu tolera te atropela. Então, meus irmãos, que cultura a tua liderança está formando? Na sua casa, você está formando honra
Ou você está formando tensão, medo, insegurança? No seu trabalho, você está formando excelência ou improviso? Um homem de negócios, ele precisa entender que resultado sem cultura não se sustenta. Um homem de negócios, ele precisa entender que o resultado sem cultura não se sustenta. A cultura é o que continua acontecendo quando você não está olhando. A cultura, como o Denis nos ensina, ela é o gerente invisível. A cultura é o gerente invisível. Então, faz uma pausa hoje no teu dia. Faz uma pausa de 10, 15 minutinhos e traz essa reflexão, meu irmão. Aonde é que Deus está me chamando para liderar melhor? Talvez não seja para abrir uma empresa nova. Talvez seja só para colocar ordem naquilo que tu já tem. Talvez não seja contratar mais pessoas, mas talvez seja desenvolver melhor as que você já tem contigo, já estão contigo. Talvez não seja cobrar mais da equipe. Talvez seja modelar melhor o que você espera deles. Trazer mais clareza para a tua liderança. E para finalizar, talvez não seja pedir mais autoridade para Deus, mas sim crescer em responsabilidade. Então quero trazer hoje eu quero trazer um desafio para vocês. Certo? É o desafio das 3 lideranças. Tá? Desafio das 3 lideranças. Primeira liderança, liderança sobre si mesmo. Segunda liderança, liderança sobre o ambiente. Terceira liderança, liderança sobre o futuro. Tá? Qual que é o desafio, Lucas? Para a liderança de si mesmo, escolha uma área para você governar melhor a partir de hoje. Exemplo, pode ser em horário. Se você é um cara que costuma se atrasar para os seus compromissos, cara, chega antes, mano. Chega antes. Se antecipa, porque quem antecipa, governa. Pode ser nas tuas emoções, pode ser na tua alimentação. Parar de comer que nem um leitão e começar a comer aquilo que se faz necessário. Pode ser na organização. Eu ouso dizer que tem homens aqui que, ao chegar em casa, ao organizar a sua gaveta de cuecas, já vão ser ministrados pelo Espírito Santo. Sabe aquela gavetinha da bagunça onde tem de tudo? Pega aquela gaveta, ó, tira tudo que não presta, libera energia. Isso é liderar sobre si mesmo. Segundo, liderança sobre o ambiente. Escolha uma atitude que você precisa melhorar no ambiente onde você está. Pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, na empresa, não interessa. Que cultura você precisa começar a formar a partir do teu exemplo? E por último, a liderança sobre o futuro. Escolha uma decisão, uma, que você vem adiando e que precisa ser assumida, decidida. Que decisão um homem maduro tomaria no meu lugar? Fechou, meus irmãos? Fechou? Mais um tempo de mesa entregue. Como eu sempre digo aqui, é um prazer, uma honra servir a todos os senhores aqui. Amanhã a gente finaliza a semana com o homem de legado, tá certo? E aí eu quero já declarar de forma antecipada uma abençoada e produtiva tarde de quinta-feira sobre a vida de todos vocês, tá? E lembre-se do desafio.
Lembre-se do desafio dos 3 ambientes, tá? 3 lideranças. Liderança sobre si mesmo, ambiente e futuro. Fechou? Liderança sobre si mesmo, ambiente e futuro. Fechou? Até amanhã. Tamo junto. Abraço. Valeu.